Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoi Calgondá e este vídeo é sobre o mal teológico, é o segundo vídeo da série de 4 que você vai assistir. Estou continuando, então quem quiser continuar o assunto, siga em frente. Vídeo mal teológico, parte 2, ainda tem umas outras duas partes. Se você não viu a parte 1, por favor, assista a parte 1, porque senão vai ficar impossível, tá certo? Um abraço a todos. Bom, vamos continuar aqui, falar sobre o mal teológico e vamos avançar. Só lembrando, né, no primeiro vídeo, eu gastei um bom tempo naquele vídeo para explicar esse processo da questão do renascimento. O primeiro vídeo foi basicamente isso, né? Eu falei da questão do renascimento, do fato de vivermos aqui por nossa conta, mas que no final de nossa vida nós prestamos conta ao Lodumare com relação ao que fizemos aqui no Aie. Então, apesar de nosso lugar de origem ser Orum e o Aie ser uma estadia temporária, ou seja, a nossa alma ela não surge aqui, ela não some, nem ela vai para a vida eterna, ou seja, aqui é um período temporário que nós vamos ter várias chances. Esse é o conceito que essa religião diz, renascimento da mesma alma, da mesma pessoa, ela vai renascer com experiências diferentes. Então, significa que se você passar por uma coisa ruim nessa vida, outra você pode ter melhor, outra pode ser mais difícil, mais fácil, ou sim, você vai ter várias oportunidades de vida. Não é aquela questão do católico, né, o renascimento, as religiões de renascimento, que você só tem um tiro, se der mal, né, tudo vai para o espaço, não vai ter mais nada. Aí você fica esperando o fim do mundo lá. Não é verdade. Então, essa religião tem essa questão do renascimento. Por isso que eu expliquei a questão do julgamento, né, do julgamento e por quê? Né? O julgamento, e isso influenciando, mas aí que está o detalhe, o julgamento influenciando depois a nossa vida, nosso próprio retorno aí, como também no Orum. Tá? E eu disse, no final, olha, se não houver essa questão do julgamento, a coisa vai ficar muito maluca, as pessoas vão querer fazer qualquer coisa, não vão ter dedicação, vão ter atitudes ruins umas com as outras, ou seja, isso aqui vai virar uma bagunça, porque tem que haver consequências, e as consequências não podem ser só aqui, as consequências têm que ser em outro patamar. Então, esse é o modelo que essa religião diz que tem. Eu acho um modelo bastante coerente. Bom, beleza, encerrado esse modelo, expliquei essa questão, porque isso é importante, porque o mal teológico é baseado no bom comportamento aqui, né? Então, assim, se você não entender por que você tem que se comportar de forma adequada aqui, você não vai entender por que você tem um mal teológico. Mas vamos lá. Bom, então estamos vivendo, como eu falei, todo mundo é de Olodumare. Agora, o Olodumare coloca a gente aqui algumas coisas para nos ajudar, certo? Nessa vida aqui. E essa vida que ele coloca para ajudar, ele bota as divindades. Quais são as divindades? Né? É um assunto batido, mas vamos repetir. Que nos suporta aqui. O primeiro são os orixás, eles são os principais. O orixá é quem nos suporta no Aie, tá certo? Nos ajuda. O orixá, na verdade, são, como eu falei, a manifestação de Deus. O orixá é Deus manifestado de uma forma teândrica, tá certo? Que a gente se identifica com ele, uma forma humanizada, na qual cada pessoa consegue se identificar com um, com outro, ações, exemplos. Então, tem a manifestação teândrica de Deus, é assim que se chama, tá? E é um ministro, porque ele tem o poder, os orixás têm o poder, tá? E cada um tem tem limitações para que o conjunto inteiro trabalhe, né? E o segundo grupo de divindade que nos ajuda é o Orumilá com Ifá, que é o oráculo. O Orumilá traz a sabedoria, o conhecimento para as pessoas. Isso é importante. O Orumilá não está aqui para fazer feitiço, para fazer amarrações, para fazer coisas mágicas. O Orumilá traz a sabedoria, é o orixá que traz sabedoria, e Ifá contém essa sabedoria e ele opera oráculo. O Babalaô é um agente do Orumilá para operar o oráculo. Ponto. Tá certo, né? Então, e é o Orumilá que nos liga no Orum, né? Ou seja, quando estamos no Aie, nós esquecemos a vida do Aie, mas o oráculo consegue fazer alguma ligação com a nossa vinda para cá. Ele tem uma ligação que ele faz com o Uri, né, com a gente lá, para que possa nos passar algumas instruções sobre do que estamos errando e o que temos que fazer aqui para fazer o que nós queríamos ter feito anteriormente. Então, o oráculo faz essa amarração. Um outro conjunto de divindade que tem é Egungun. Egungun é muito importante, né? Esse é um culto pequeno, né, um culto bem restrito, mas na religião, a figura de Egungun, o que ele mostra para a gente? Olha só, o orixá é o que eu falei, a presença de Deus. E o Egungun é a presença nossa presença, né? Ele nos mostra que quando estamos aqui, que existe vida após a morte, né?
Mas ele tem que mostrar isso, tem, porque quando a gente está aqui, a gente esquece de tudo, a gente tem que acreditar em tudo de novo. Então, quando a gente está na religião, a gente olha Egungun, a gente vai ter assim, a sua verdade. Se tem Egungun, é porque sim existe vida após a morte. Então eu posso acreditar no que esse pessoal dessa religião está falando para mim. Então o Egungun mostra, né, para a gente aqui, lembra que a gente vem para cá, a gente esquece tudo, a gente começa do zero, zerinho até o final. Então Egungun é que dentro dessa religião nos mostra que existe vida após a morte. Egungun nos liga com o nosso passado, ou seja, aquele passado que nós esquecemos, Egungun nos liga para esse passado. E o Eku tem essa questão dessa ligação com o passado, né? Ele nos mostra, o Eku, né? Ele mostra lá o que a gente queria esquecer que está ali dentro, né? E ele dá, o Egungun dá um exemplo, ele é o principal exemplo a sermos direito. Porque para você ser um Egungun, para você ser louvado depois que você morre, você precisa ter um bom comportamento, tem que ser um pai exemplar, ter uma família exemplar, você tem que ter uma pessoa exemplar na sociedade. Só essas pessoas que tiveram essa honradez, esse comportamento, serão posteriormente louvados como Egungun, eventualmente divinizados, tá certo, né? Então o Egungun dá isso, né? E em Oeku também, Oeku Meiji, né, o Edu, nesse capítulo de Oeku, ele diz também, tem uma expressão muito interessante, né? Ele diz assim que os filhos, você vai descobrir o seguinte, quando você morrer, você estiver lá na esteira, você vai descobrir que os seus filhos na esteira, se eles vão ou não louvar a sua vida, tá certo? Então, se lá na esteira, você está lá, os seus filhos lá louvarem a sua vida, porque você foi uma pessoa que teve uma vida espetacular, uma vida exemplar, tá certo, né? Então, isso que dá. Então, esses são as divindades que fazem isso. Agora, como eu falei também, acho que eu já disse, comentei, ninguém vai morrer porque é uma pessoa de mau comportamento, egoísta, mesquinha, ou que agride as outras pessoas. Ninguém vai deixar de viver por esse motivo. Você vai viver, tá certo? Mas o que vai acontecer é que quando chegar no julgamento, você vai ser avaliado por tudo que você fez, pela pessoa que você fez ali dentro. Só que, em alguns momentos, você pode ter algumas pessoas que cometam excessos aqui, tá certo, né? E nessa hora, no que pese, como eu falei, o Lodomário não vai interferir por qualquer tipo de coisa que tem lá, existem alguns espíritos que podem interferir nessa continuidade da nossa existência, que são, para quem não sabia, Oro, uma forma de Egungun, Xangô, Omulu e Ogum, tá certo? Esses são os que têm a ira de Deus, que podem fazer alguma coisa para abreviar a vida das pessoas, tá certo? Beleza, então, ponto, esses são os espíritos que nos suportam, tá? Agora, vamos lá. Aí, falado toda a historinha, eu disse o que eu falei até agora foi o contexto da nossa existência para você poder entender onde se encaixa o bom ou o mau comportamento. Vou falar um pouco de Ifá. E aí tem, bom, Ifá vem trazer para a gente, nesse contexto, o exemplo e as informações dos valores e do bom comportamento. Esta é a missão de Ifá. Olha só, Ifá é sim um oráculo, tá certo? Mas o Ifá é mais do que um oráculo. Eu não sei se as pessoas conseguem traduzir, se entenderam, conseguem traduzir isso para vocês. Eu vou traduzir em poucas palavras, em pouco tempo, na verdade, muitas palavras em pouco tempo, isso aqui. Ifá, ele é um oráculo, tá certo? Ele tem esta função de ser essa mensagem aqui. Essa é uma das funções. Lembra que eu falei, não viu que é lá, o Ifá é um oráculo. E ele também, ele é um local onde você fazem manipulações mágicas. Você faz ebó, você faz oferendas, né? Você faz aqui manipulações mágicas para ajudar as pessoas, tá certo? Né? Vamos dizer o seguinte, agora, só que ser um oráculo não é exclusivo de Ifá. O Cu de Orixá tem o oráculo de Búzios, existem outros oráculos cinéticos lá, né, para outras religiões, então assim, né? Jobi, então assim, o Ifá não detém o monopólio de oráculo. O Ifá é um oráculo, tá certo, né? E é um oráculo que tem utilidade para a parte que eu ainda vou falar, que ainda não falei, tá certo? Mas como oráculo, a função oráculo não é exclusiva de Ifá. A função de manipulação mágica, que são esses 20% que Ifá sempre ajuda as pessoas, que eu sempre digo aqui, 20%, a função de manipulação mágica que é interessante, mas também não é um monopólio de Ifá. O culto de Orixá também faz manipulação mágica, também ajuda as pessoas, também auxilia as pessoas. Então, assim, isso aqui você encontra aqui. O Egungun, a Alapini também, ele tem um oráculo para consultar e ele também tem as manipulações mágicas para lhe ajudar através de Egungun. A Umbanda tem as manipulações mágicas, inclusive eu tenho oráculos, ou os guias são os próprios oráculos. Então essas duas coisas, ter um oráculo e manipulações mágicas não é um privilégio. Isso não destaca e não faz e faça diferente de nada. O que destaca e faz do culto de Orixá e dos outros cultos? É a parte que as pessoas esquecem de mencionar separado.
que é filosofia. Ifá é filosofia. Ifá são valores. Ifá contém, lembra como eu falei que Odu? Contém lá nos seus capítulos dos Odus, tá certo? Toda a filosofia que esta religião traz para as pessoas de como elas devem viver, como elas devem proceder, quais são os comportamentos errados, como ela se envereda em comportamentos errados, qual é o comportamento que deveria ser certo. As histórias, os versos de Ifá mostram extensivamente para a gente quais são os comportamentos corretos que as pessoas devem ter, quais são aqueles que vão evitar, quais são as coisas que trazem prejuízo. Então, Ifá, representado pelos 16 Odus, Odus do Médio, eles contêm ali nos 16 Odus a filosofia de Ifá. Então, Ifá sim é filosofia, Ifá é teologia. E é isto aqui, é esse conteúdo filosófico, tá certo? Teológico, que diferencia Ifá do resto todo. Porque, vou repetir, o que está aqui, todos os outros têm. Isso aqui só Ifá tem. Então, você não vai dizer assim, não, mas os ebós de Ifá são melhor. Isso é blá, 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 isso é conversinha. Tá certo? O cara pode dizer que é, o outro diz que não é, o outro faz melhor, não sei o quê. Essa disputa para quem faz é bom ou menor é uma coisa, é uma mesquinharia, é uma coisa menor na religião. Deixa as pessoas disputarem quem é que faz o melhor. A gente, como consulente, quem vai lá, a gente deve achar que todos façam o melhor possível, que todos sejam bons, não é isso? É isso que a gente espera? É isso aí. Mas então o que o Babalaô deveria se preocupar e passar para você? A parte que é exclusiva de Ifá, que é filosofia, que é a psicologia humana, tá certo? Que nos explica como são as pessoas, né? Como são os comportamentos das pessoas, como é o caráter das pessoas, né? E como é que você refletir isso, o espelho que reflete esse comportamento para que você possa se autoavaliar, se conhecer e mudar. Então, esta aqui é o que Ifá tem de destaque em relação aos outros. Então, Ifá é isso. Porque às vezes as pessoas complicam. Não, Ifá é um troço muito complicado, é muito extenso, é muito grande. Porque o cara quer pegar isso tudo aqui, juntar tudo junto e trazer a mesma explicação. Olha só, separa, vamos ficar aqui, tá certo? E isso, para quem quer aprender Ifá, quem conhecer Ifá, tem que se preocupar apenas com os 16 Odus Meixo. E os demais? Os demais, os chamados Homo Odus, Odus Filhos, eles são para o Babalaô. Assim, é o Babalaô. É através dos Homo Odus que o Babalaô entende mais os seus problemas, para poder fazer aquela parte de manipulação mágica, não sei o que, coisa assim. Mas, na verdade, o que ele tem que falar para você é o que está nos primeiros 16. Tá certo? Aquilo ali, ele não vai encontrar nada para falar para você. Aqui ele vai encontrar coisa para falar para você. Então, por isso que eu falo, eu sempre faço a crítica dos babalôs em berbe, aqueles garotos consultando, não falam, que é isso, assim, aquilo, assim, aquilo. Cara, muito complicado você ser imberbezinho, garotinho, né, assim, e saber falar sobre essa coisa toda que tem aprendido. Precisa tempo, experiência para poder saber isso aqui, tá certo? Então, e aí eu vou fazer um resumo aqui. O que Ifá, nesse conjunto aqui, fala, nesses 16 Odus fala, Ifá dá um modelo de comportamento. Ifá nos diz o seguinte, que nós devemos ter honestidade, que devemos ter generosidade com as pessoas do que a gente ganha. O que a gente ganha, a gente tem que ser generoso com as pessoas, com carinho, com atenção, com bens. A gente tem que ser generoso, a gente tem que ter humildade para usufruir, ter tudo que a gente ganha, o que a gente tem, de uma forma que não afete a vida das pessoas. A gente tem que ter paciência para poder alcançar as coisas na vida, não pode ser precipitado, ansioso. A gente tem que sempre falar a verdade. Ifá não tem mentira em verdade, em Ifá. A gente tem que ter honra para lidar com as pessoas, para ter palavra no que a gente faz. A gente tem que ter amor às outras pessoas. No que pese amor, se é uma palavra que os Yorubá não são muito chegados nela, é muito difícil. A gente não encontra amor em Ifá, tá certo? Né? Em versos de Ifá. Mas a gente tem que ter preocupação social, tá certo? Essas são as coisas que Ifá. Então, essas são as coisas que você vai encontrar em Ifá, tá certo, né? Tá lá. Então, Ifá lhe dá nesse momento o quê? Como você deve ser, tá certo, né? E aí o que acontece agora, vamos falar do mal, vai ser a ponte para o próximo vídeo, que é o seguinte, muito bem, mas você não vai se comportar dessa maneira. Tem hora que você não se comporta com esses atributos que eu descrevi aqui. Eu escrevi atributos. Quando você não se comporta com esse atributo, quando você não faz honra, quando você não honra aquilo que o Lodumare lhe dá, ou que o Lodumare espera de você, aí vem o mal teológico, né? Quando você, ou seja, ele é atraído por isso, seja pelas adjés, que são o mal teológico ativo, que percebe que você está assim e vem equilibrar, você está assim, não é generoso, não sei o quê, ela começa a lhe tirar, pode não tirar bens, mas pode dar dificuldade, pode trazer problema por causa da justiça, pode pegar e trazer doença, ou seja, a adjé vai lhe transtornar a vida para você chamar a atenção para quê? Para você poder voltar e procurar e falar para descobrir o que eu estou fazendo de errado. Então, assim, o mal teológico ele vai lhe perturbar para que você procure
a orientação para descobrir o que você deve mudar para ter um bom comportamento. Ou usar de algum. Os dois mal teológicos se apresentam de duas maneiras. A Jé, que é o princípio mais ativo, e o usar de algum, que é o mal teológico na sua forma mais básica, né? Só sentimentos mais básicos estão lá. É uma das coisas. Usa de algum, eles são atraídos a você pelo seu mau comportamento, pensamentos negativos, sua vingança que faz com as pessoas, todos aqueles atos ruins você vai trazendo o dia de algum para você. E os maus procedimentos, relação que você tem, são adiante. Então esses dois são o que vão ter. E aí, aonde a gente entende a natureza o mal dentro da natureza humana. Ifá ensina para o valor é Iretemed. Iretemed é o Odu, né, que ensina para a gente aonde está essas informações. Eu sempre digo que o Iretemed, quando a gente lê assim, para mim é o do diabo, né? Ou seja, ali que a gente entende a filosofia, a psicologia do diabo, está ali no Iretemed, a gente identifica ali, é o Odu que nos mostra o valor seguinte: olha, quando a pessoa tem o poder, tá certo? Ele tem a tentação e o mal tenta ele para poder desviar. E ali em Iretemed ele tem a opção de escolher o caminho ruim e o caminho bom. E os dois caminhos vão levar a algum lugar. Mas em Iretemed é onde ele mostra que a gente, ao ter isso, a gente pode exercer essas duas coisas, tá certo? Não que primeiro você tenha a opção de exercer. Então, e é em Iretemed que esses espíritos do mal teológico se manifestam de forma mais forte e que estão manifestando em cima da pessoa, que a gente passa a entender, tá certo? Então, mas sobre Iretemed em diante, eu vou falar no próximo vídeo. Aguardem o próximo para entender o mal teológico um pouquinho mais.